A paz do Senhor, glória a Deus por mais um dia dos nossos estudos bíblicos. Glória a Deus por mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. Esse é o propósito para esse ano. Poder levar a Palavra de Deus de uma maneira simples, poder trazer o estudo da Palavra de Deus todos os dias. Todos os dias aqui no Instagram vai ter um vídeo com ministração da Palavra de Deus. Todos os dias nós fazemos a leitura de três capítulos, alguns dias 4 capítulos, para que se cumpra a agenda anual e de janeiro a dezembro a gente possa ler a Bíblia por inteiro. Então, sem maiores enrolações, ontem, só um panorama geral, ontem nós terminamos a nossa leitura no livro de Números, capítulo 22. Nós vimos aqui uma história muito famosa, uma das histórias mais interessantes do Velho Testamento. Nós vimos uma forma sobrenatural da manifestação de Deus. O rei de Moabe, ele se sentir ameaçado, uma vez que o povo está começando a sua travessia em rumo à terra de Canaã. O rei se sente ameaçado e aí no meio disso ele chama um profeta, chama ali um profeta pagão, ele chama Balaão, com a intenção de que esse profeta venha amaldiçoar, lançar palavras contra o Deus de Israel, acreditando ele que seria possível que o povo de Israel fosse amaldiçoado, que o povo de Israel perdesse ali a bênção de Deus e que eles pudessem ter chances de vencer o povo de Israel. Olha que loucura! Nós vimos aqui que Deus se levanta contra esse profeta ele começa a demonstrar ali a sua falta de caráter, ele começa ali a servir, a querer se aproveitar dessas situações, e Deus usa de uma maneira sobrenatural. Ele vê ali o próprio animal que ele servia, um jumento, sendo um instrumento de Deus para falar e colocar esse homem diante do julgamento, da presença do Senhor. Então, nós terminamos o capítulo de ontem, o estudo de ontem, vendo que para Deus não existem limitações para agir o sobrenatural. Para Deus não existem limitações para que venha a vontade dele, para que venha se cumprir os propósitos do Senhor. Então, não há circunstâncias, não há momentos, não há nada que venha impedir o agir do nosso Deus a nosso favor. Amém? Então, vamos entrar para o nosso estudo de hoje, vamos entrar aí na leitura de Números, capítulo 23 até o capítulo 26. Hoje nós vamos ler 4 capítulos, nós vamos ver que o Senhor vai continuar nos instruindo e falando muitas coisas. Nós vamos ver uma reviravolta na história desse profeta pagão, desse homem que se levanta contra o povo de Deus, que se levanta contra o próprio Senhor para profetizar de uma maneira contrária, mas nós vamos ver que o princípio de que maldição sem causa não prospera. Uma vez que esse homem vai se levantar e que Deus vai fazer uma reviravolta gigantesca na vida desse homem. Agora, antes de entrar na palavra, antes de entrar diretamente no estudo, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, pelo cuidado. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, pelo fôlego de vida. Nós te agradecemos, Pai, porque grande é o Senhor e grande é a tua misericórdia, grande é a tua graça e poderoso só é o Senhor, Jesus. Poderoso só és tu, Pai, e nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, as tuas mãos estão estendidas sobre nós, e nós queremos glorificar o teu santo nome, Pai. Nós queremos glorificar o teu santo nome, te agradecendo, Pai. Vem sobre nós nesse momento com o Espírito ensinável. Derrama sobre nós a capacitação para que a sua palavra seja pregada e que muito mais do que o entendimento humano venha a revelação divina a respeito da tua palavra. Esse é o nosso desejo para esse momento, Pai. E essa é a minha oração, Pai. Encontre esse vídeo, encontre, Senhor, esse estudo a corações quebrantados pela tua palavra, em nome de Jesus, para que venham e dê frutos e frutos que permaneçam. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus e amém. Glória a Deus. Vamos então entrar na leitura da palavra. Vamos entrar então nas direções que Deus tem para nos trazer, naquilo que o Senhor tem para nos conduzir nesse momento. Números capítulo 23 até o capítulo 26. Nós vamos ver aqui
Números 23, as mensagens, as primeiras mensagens de Balaão. Balaão, como eu disse, era um profeta pagão, um profeta de outras culturas, que sacerdócios de outras culturas vinham se consultar com ele, vinham buscar nele um entendimento, uma revelação, e muitas vezes até ele era um homem que manipulava a questão da sobrenaturalidade. Então, as pessoas chegavam até ele para buscar uma direção. Olha que interessante, ele vai começar a trazer algumas mensagens. O capítulo 23 vai dizer aqui sobre a primeira mensagem de Balaão. Algumas versões vão colocar como oráculos. E esses oráculos são palavras proféticas, são expressões proféticas que esse homem vai derramar, que esse homem vai liberar sobre aquele contexto. Agora, olha o que diz os versículos 1 ao 6. Números capítulo 23 começa falando então que Balaão, ele disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofertaram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto enquanto eu me retiro, e talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para um monte. E depois, versículo 4, Deus o encontrou e Balaão disse: preparei 7 altares, em cada um ofereci um novilho e um carneiro. Preparei 7 altares, em cada um ofereci um novilho e um carneiro. E o Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. E ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então nós vamos ver aqui que ele começa falando sobre 7 altares, e a oferta de um novilho, a oferta de um carneiro, cada um deles fazia parte dos rituais pagãos daquele tempo. Então, posteriormente, nós vamos ver Deus ali na sua misericórdia, na sua graça, ele vai dar a Balaão uma mensagem verdadeira para ser transmitida. Deus vai dar para Balaão uma mensagem verdadeira, uma mensagem diferente dessa aqui que ele está transmitindo agora. A expressão, por exemplo, que nós vamos ver ali, que quando fala assim, o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão, é o mesmo tipo de linguagem que é usada para os verdadeiros profetas de Deus na Bíblia. Então, nota aqui que ele era reconhecido sim como um profeta. Deus usou o ímpio, Deus usou o pagão para começar ali naquele momento ser usado também para abençoar o povo dele. Deus ele transforma literalmente maldições em bênção. Deus vai usar desse profeta pagão, Deus vai usar desse homem que não tem uma aliança firmada, que não é sacerdote do próprio povo de Deus, para fazer também ser como um canal de bênção. O texto vai continuar, e olha o que diz ali no versículo 7. Então Balaão pronunciou esse oráculo, ou Balaão continuou profetizando, vamos colocar nesse contexto. Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim. E disse ele: venha, pronuncie ameaças contra Israel. No versículo 8, olha o que ele diz: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças que o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, e dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. Ele respondeu, versículo 12: será que não devo dizer que o Senhor põe em minha boca? Olha o contexto aqui já mudando. Eu comecei esse estudo aqui falando que ia viver uma grande reviravolta. No lugar dessas profecias, no lugar desses conteúdos pagãos, dessas idolatrias pagãs, ele começa a observar que Israel aqui à distância, e viu que era um povo diferente dos povos das outras nações, era um povo que vivia de uma maneira diferenciada, era um povo que tinha aqui verdadeiro trabalho do Senhor sobre eles. No primeiro oráculo, na primeira profecia de Balaão,
ele descreve o propósito para qual ele foi chamado, ou seja, ele foi chamado para amaldiçoar Israel. Agora, quando ele entra num... E é muito interessante colocar isso aqui. Quando nós entramos em um ambiente profético, quando nós entramos aqui num ambiente onde a presença de Deus está, nós começamos a ser envolvidos por esse ambiente. Existe um exemplo muito interessante aqui, nós vamos estudar ele mais para frente, mas acho que tem muito a ver com esse contexto. Saul, por exemplo, quando começa a perseguir Davi, quando ele começa ali motivado pela sua fúria, ele vai atrás de Davi, ele havia enviado soldados para fazer essa captura de Davi, para que eles viessem a matar Davi, e eles passam por um ambiente onde os profetas estão ali profetizando, e todos eles são envolvidos pela glória de Deus. Aí Saul se irrita, ele mesmo vai atrás de Davi, e quando ele é envolvido por aquele ambiente profético, mesmo com aquele ódio, com aquela intenção de matar Davi, ele começa a profetizar. Aqui Deus ele traz para mim esse entendimento, porque Balaão ele estava ali no ambiente onde ele deveria amaldiçoar, onde ele deveria trazer uma palavra contrária, mas quando Deus vem com a sua visitação, tudo é mudado, tudo é transformado. Quando Deus vem para nos visitar, ele muda todo o contexto. E olha que legal, ele começa a ser confrontado pelo rei de Moabe aqui. Cara, eu te chamei para você profetizar, para você amaldiçoar esse povo, você está os abençoando. Ele fica irredutível aqui, ele fica muito chateado com ele. E ele questiona, será que eu não devo dizer o que o Senhor põe à minha boca? Até o ímpio reconhece o poder de Deus. Até o ímpio reconhece que o Senhor é Deus e só Ele é Deus. E aí ele entra, o capítulo vai continuar, ele vai entrar no segundo oráculo de Balaão. Versículo 13 em diante, do versículo 13 até o 26, nós vamos ver o segundo oráculo de Balaão, que vai dizer o seguinte: Balaque, o rei de Moabe, então ele diz: venha comigo a outro lugar, aonde você poderá vê-los, e você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe esse povo para mim. Então ele levou para o campo de Zofim, no topo de Pisgá, e ali construiu 7 altares, ofereceu um novilho e um carneiro para cada altar. Balaão, no versículo 15, ele diz a Balaque: fique aqui do meu lado, fique aqui ao lado do seu holocausto, enquanto eu vou encontrar com ele ali adiante. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê essa mensagem. Versículo 17. Volte a ele e dê essa mensagem. Versículo 17, então, perdão. Ele voltou e o encontrou ao seu lado de holocausto e disse, ele com os líderes de Moabe. Balaque perguntou: o que o Senhor lhe disse? E aí ele responde dizendo: levanta-te, Balaque, ouça-me, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Talvez aqui um dos versículos muito conhecidos, talvez você já tenha ouvido essas palavras muitas vezes antes. Talvez por muitas vezes você já tenha ouvido aí em diversas pregações, citações a respeito dessas falas. Acaso, versículo 19, então, Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar e ele abençoou, e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Versículo 21. Deus está os trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, não há magia nem encantamento que possa contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Versículo 24 diz que o povo se levanta como leoa, levanta-se como leão e não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Aí o contexto final dessa segunda profecia diz que Balaque então ele chega para Balaão. Ele diz o seguinte: não os amaldiçoe nem os abençoe. E aí Balaão responde, versículo 26, não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Olha o contexto que ele começa a entrar.
olha que independente das intenções do coração desse homem, independente de como ele começa essa história, de como ele começa esse propósito, o que vai ditar as nossas vidas, o que vai ditar o nosso entendimento, a nossa caminhada, é a presença de Deus. Balaão aqui ele começa a expor a verdade a respeito de Deus de Israel. Ele não muda, ele não mente. Deus abençoou Israel. Balaão ele era impotente diante desse fato. Ele não tinha nada que ele pudesse fazer. Os poderes que ele pudesse ali eram muito limitados. Ele não tinha como abençoar esse povo. Ele não tinha como amaldiçoar esse povo. Isso aqui ele começa a trazer o entendimento de que só Deus tem poder. Só Deus tem poder. Eu não tenho poder algum, você não tem poder algum, se não for pelo próprio Senhor, que determina ali que em um determinado momento usa as pessoas como um instrumento para abençoar outras. Agora, por mim mesmo, eu não tenho como. Eu não tenho como gerar isso para alguém, eu não tenho como gerar isso no ambiente se não for pela visitação de Deus. Deus viu muitos exemplos de perversidade no meio do seu povo durante esses anos desertos. Deus viu muitos exemplos de falta de compromisso, de falta de retidão, de um povo que se corrompeu. Mas isso não fez com que Deus se afastasse deles. Não havia nenhum tipo de feitiçaria, não havia nenhum tipo de magia que Balaão viesse a usar que pudesse destruir a bênção que Deus tinha derramado sobre esse povo. Isso serve muitas vezes para nós entendermos que a palavra de Deus ela não muda. O que Deus prometeu sobre a sua vida, o que Deus prometeu a respeito de uma geração, ela não muda, porque é uma geração que não se compromete. Deus ele é imutável, ele não mente. Ele diz aqui, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Isso aqui é muito importante. Nós vemos aqui o quanto Deus ele é poderoso nisso tudo. Ele faz uma menção, ele cita aqui o Senhor como um leão, como aquele que é poderoso, como aquele que vem e domina a respeito dos seus inimigos. Nós vimos que Cristo, por exemplo, nós que vivemos em Cristo, nós podemos ser estimulados por essas palavras. Deus ele não pode mentir, ele não nega a sua promessa ao seu povo. Deus ele é maravilhoso. E aí nós vamos terminar esse capítulo aqui, nós vamos ver aqui a terceira profecia de Balaão. Ele chega a Balaque, ele diz, venha, versículo 27, deixa-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali vocês os amaldiçoem para mim. Ele continua insistindo, acreditando que Deus vai permitir que ele amaldiçoe o povo e que isso vai surtir algum tipo de efeito. Olha a viagem que esse cara tá. Olha tipo, cara, Deus já tá mostrando e usando esse próprio profeta para falar para ele que, não vai dar certo. Ele continua tentando. Tamanho é um medo dele de que o povo de Deus viesse e entrasse em conflito com ele, entrasse num combate com ele ali. O versículo 29 então diz que Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui mais uma vez 7 altares, prepare 7 novilhos e 7 carneiros. E Balaque fez que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Aí nós vamos entrar então na continuação dessa história. No capítulo 24 nós vamos ver aqui as últimas mensagens de Balaão. Ele diz aqui nos versículos 1, por exemplo, ele começa falando que quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então ele viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Olha que interessante, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele pronunciou essa profecia. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Versículo 4. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales, estendem-se como jardins, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedro junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas, o seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado.
Deus está os trazendo do Egito. Eles têm força do boi selvagem, devoram nações inimigas, despedaçam ossos com flechas e os atravessam. Versículo 9 diz que como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que o abençoarem e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Então ele volta os olhos para o deserto, ele começa a entender que os seus efeitos, que as suas magias ali não vão ter efeito sobre isso. E vem o Espírito de Deus, isso é muito interessante aqui no versículo 2, diz aqui que veio o Espírito de Deus sobre ele e ele começa mais uma vez a abençoar o povo de Israel. Isso me faz entender que muitas vezes pessoas podem se levantar, pessoas podem aí querer de alguma forma se colocarem à disposição de falarem mal ou amaldiçoarem a sua vida, amaldiçoarem a sua caminhada com Deus, os seus propósitos com o Senhor. Mas quando Deus ele está com você, ele se agrada do que você tem feito, não adianta. Essas pessoas que se levantam em seus corações para tentar fazer algo ruim contra você, contra a sua chamada, contra o seu ministério, em algum momento elas vão começar a adorar ao Senhor, elas vão começar a abençoar e profetizar bênçãos sobre sua vida, elas vão começar a gerar bênçãos, porque Deus transforma o coração dessas pessoas. Esse texto diz aqui no versículo 2 que o Espírito de Deus veio sobre esse homem e que ele começou ali a profetizar, porque o Espírito veio e começou a trazer bênção para o povo. Deus controlou o profeta, que era um inimigo, para trazer uma bênção. Ele começa a falar sobre as tendas, os lugares que eles deveriam ocupar, eles tornariam muito prósperos. Deus aqui encheria os seus líderes de poder para destruir os seus inimigos. Nós começamos a entrar aqui em uma era, em uma geração que está se preparando, que está pronta agora para encarar também batalhas militares, guerras físicas. Nós vamos ver aqui que Deus está levantando um sucessor para Moisés, um cara que é pronto para a batalha, um cara que tem uma diferença, não é só um sacerdote, não é só um representante espiritual, mas é um líder, um guerreiro que vai fazer o povo avançar, que vai fazer o povo tomar posse das suas promessas. Então, Israel aqui no versículo 9, Números 24, versículo 9, ele faz mais uma vez uma menção ali, uma comparação com o leão, porque ele tinha de ser tratado com cuidado. Então, finalmente, aqui nós vamos começar a ver as palavras de Deus, algumas promessas de Deus se cumprindo. Lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, na época, até então, Abrão, ele começa a prometer algumas coisas para ele. Ele diz que todos os que abençoares vão ser abençoados, todos os que por acaso também vierem amaldiçoar o povo de Deus, vão ser amaldiçoados. Então eles começam a viver o reflexo disso. Agora, olha o que diz o versículo 10. Depois disso tudo, depois dele ter abençoado o povo, mais uma vez a ira de Balaque, ou seja, aquele que era o rei, o representante ali, o líder do povo moabita, começa a ficar mais uma vez furioso, porque ele não está cumprindo o propósito para aquele profeta foi chamado. Então mais uma vez a ira se acendeu contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: eu não disse aos mensageiros que você me enviou? Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e cheio de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e que devo dizer somente o que o Senhor disser? Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixa-me adverti-lo de que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. O quarto oráculo de Balaão, ou seja, a quarta profecia. Então ele pronuncia o seu oráculo aqui: palavra de Balaão, filho de Beor,
palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu vejo, mas não agora, eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Versículo 17: uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. E de Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Então, a quarta profecia dele aqui, ela se constrói aqui a partir da parte inicial desses versículos. Ele continua trazendo uma nova profecia, mas agora ele dá aqui uma visão diferente para esse rei. Ele dá um contexto diferente. Ele tem um vislumbre aqui da vinda do Messias. Ele tem um vislumbre da vinda de Jesus Cristo. Aquele que podia ser avistado de longe, que era como uma estrela radiante, bonita, um cetro de governo, um governo majestoso, um governo poderoso, e que também era a garantia de vitória sobre seus inimigos, incluindo Moabe, a nação que contratou esse profeta, que contratou esse profeta aí pagão para amaldiçoar Israel. É que interessante a gente colocar aqui que todos os povos que se opuseram a Israel, todos os povos que se opuseram à obra de Deus, todos aqueles que se colocaram contrário a isso, receberam a maldição para si próprios. Então, eles, de uma maneira ali, sem juízo, eles acabaram atraindo essa maldição. Deus, ele não vai contra a sua palavra, e ele disse lá atrás, lá no começo da construção do povo de Deus, quando ele chama Abraão, ele fala: todos aqueles que te abençoarem, todos aqueles que abençoarem o meu povo, eles vão ser abençoados. Agora, todos aqueles que se levantarem contrário, todos aqueles que se levantarem aí para amaldiçoarem o meu povo, automaticamente eles já são amaldiçoados. Então, aquele que saiu de Jacó, o Messias, ele foi o vitorioso sobre todos os seus inimigos. Jesus foi aquele que venceu a morte, que trouxe para nós a oportunidade de nova vida, a oportunidade de vida eterna. Aquele que vem do Senhor e venceu. Então, esse capítulo ele vai terminar aí nos versículos 24 até o 25, trazendo as últimas profecias de Balaão. Olha o que diz o versículo 20. Balaão então viu Amaleque e pronunciou essa profecia. Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será a destruição. Depois viu os queneus e pronunciou essa profecia. Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia, vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. E finalmente pronunciou esse oráculo. Versículo 23. Quem poderá viver quando Deus fizer isso? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será de destruição. E então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu seu caminho. Ele trouxe algumas profecias para os povos ali que viviam ao redor, mas ele traz ali um contexto muito interessante, porque ele começa a prever a destruição desses povos inimigos de Deus. Ele começa a trazer um cenário extremamente negativo. Nós estamos falando aqui de uma última profecia, talvez do quinto oráculo aqui, da quinta profecia de Balaão, uma profecia curta, mas que começa a trazer o cenário de maldição sobre Amaleque, a primeira das nações aqui a lutar com Israel durante a estadia no deserto. Foi também a primeira nação a ser derrotada numa batalha aí que é muito famosa. Vale lembrar lá o texto de Êxodo, capítulo 17, onde Moisés sobe para o monte, ele envia Josué a lutar e conduzir o povo na batalha, mas ele sobe para o monte com Arão e Ur, ali enquanto ele mantém as suas mãos estendidas, o povo avança. Quando a mão dele começa a baixar, o povo começa a perder, e aí levanta ali, começa a construção de um padrão, de um conceito de guerra, onde todos são importantes.
onde um povo se levanta em oração, uma guerra espiritual, mas ao mesmo tempo também uma guerra física para que eles avancem e tomem território. O fim desses povos está para chegar. O fato aqui desses reis eles usarem o cetro se tornou o símbolo de monarquia, se tornou o símbolo de governo, especialmente aqui quando a gente fala nessas culturas onde havia literalmente um rei, eles começaram a ter aquilo ali como um símbolo de autoridade. Então é muito importante que alguns conceitos eles vão sendo criados a partir desses momentos aqui na história. E aí nós vimos um cara que se levanta, que é chamado para fazer uma obra contrária ao Senhor, e que no meio do caminho o coração dele é transformado, ele é cheio pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vem e ele toma posse daquelas pessoas, e aquela pessoa que estava ali com a intenção ruim acaba sendo fruto de algo muito bom. Olha que bênção, olha como ele houve transformação na vida desse homem. Independente das instruções erradas que ele poderia trazer, das intenções erradas, Deus muda quando Deus o visita. Isso não tem preço. Agora, nós vamos entrar aqui no capítulo 25 e nós vamos ver que Moabe há uma corrupção em Israel. A adoração, nós vamos falar aqui de uma adoração diferente, uma adoração corrompida ao povo de Israel. Nós vamos começar a entrar a ver aqui como o povo vai continuar se perdendo. Algumas estratégias esse homem trouxe para que o povo se perdesse. Enquanto estavam Israel em Sitim, versículo 1, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante a esses deuses. Versículo 3 diz que assim Israel se juntou à adoração de Baal Peor, e ainda a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então, o povo, naquele contexto ali, o povo estava passando por um lugar, começou a ter um contato com o povo moabita, com as suas mulheres moabitas, e aí eles começaram a se entregar novamente à imoralidade sexual daquele povo, daqueles cultos. O povo ali que cultuava Baal, um deus de fertilidade, uma divindade ali de fertilidade, que tinha ali os cultos com relações sexuais, imoralidades, enfim. Assim como o povo cananeu também fazia, o povo moabita também adorava essas divindades pagãs. Então nós vemos que o povo ele começa a se perder. Aqui os homens de Moab eles não puderam executar, as mulheres moabitas elas foram capazes de fazer, porque os homens de Moab não conseguiram destruir, derrotar o povo, as mulheres fizeram através desses cultos. Então elas envolvem os homens em moralidade, idolatria. Por causa disso Deus ele vai se afastar do povo, vai punir o povo. Nós vimos aqui que é triste o quanto esse povo ele começa a se perder. Versículo 4 diz então que o Senhor ele vai a Moisés, ele fala a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. E então Moisés, versículo 5, disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aquele que dentre os seus homens se ajuntaram à adoração de Baal. E um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher, e então cessou a praga entre os israelitas. Eu queria aqui trazer esse panorama aqui para a gente poder entender. O povo se perdeu na idolatria, o povo se perdeu na imoralidade. Vale lembrar que grande parte desse povo aqui já era uma segunda geração. Então, nós estamos vivendo aqui a transição da primeira geração, aquela geração que saiu lá do Egito, aquela geração que era para ser o povo a herdar a terra prometida, mas que Deus já falou que eles não iam porque começaram a adorar
outros deuses, começaram a fazer cultos no meio ali do convívio no povo ali no deserto, que não era agradável a Deus. E aí está vindo uma nova geração, Deus está instruindo, Deus está trazendo para eles o conhecimento de tudo isso que está acontecendo. Mas mesmo assim, eles começam, ao mesmo tempo que eles estão sendo instruídos nos costumes do Senhor, instruídos no que o Senhor deseja para esse povo, ao mesmo tempo também eles estão convivendo com outras culturas, eles vão vendo ali pessoas que vão se perdendo, que vão se corrompendo. Eu entendo que para uma grande parte desse povo aqui, quando eles estão no meio do deserto, onde está só a congregação deles, pode ser mais fácil conviver e se manter firme no propósito, firme na presença de Deus, sem pestanejar, sem falhar, sem adorar outros deuses. Agora, quando essas pessoas começam a transitar e ir para um outro lugar, e estão de passagem, começam a ter contato com outras culturas, talvez essa dificuldade fique maior. E aí essas pessoas acabam se perdendo. Isso fala muito conosco, porque quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos ali na igreja, quando nós estamos em um ambiente onde a adoração a Deus ela é propícia, ela é mais natural, é uma coisa. Agora, nós precisamos entender onde está o nosso coração quando nós saímos desse ambiente. Nós precisamos buscar refletir sobre isso, onde o nosso coração está quando nós saímos desse ambiente onde a visitação, a manifestação de Deus ela não é tão intensa quanto parece. Porque é nesse momento que o povo começa a cair, é nesse momento que o povo começa a se distrair, é nesse momento que o povo começa a adorar outros deuses. E é muito interessante isso, porque olha só, todo tipo de idolatria, de degradação sexual foi incluído aqui nesses versículos. A gente vai vendo que o quanto isso aqui desagrada a Deus. Essa natureza aqui de ofensa, a ofensa à santidade do Senhor está sendo mais uma vez a pauta do contexto bíblico aqui. Então Deus já mostrou, Deus já puniu, Deus já fez manifestações aqui, já mostrou a ira dele sobre tudo isso, e mesmo assim o povo continua errando e caindo nisso. E até os dias atuais, nós vimos que isso é uma das grandes motivações, aí, um dos grandes fatores, dos maiores fatores, aonde o povo continua falhando e continua se perdendo. Nós vimos o quão promíscua ainda é a nossa sociedade atualmente, enquanto esses desafios eles estão presentes até os dias atuais. Aí, olha o que acontece, a figura de um sacerdote, a figura de um homem de Deus ali que se revolta com isso, vai lá e destrói, fere esse casal, fere essas pessoas e os mata. Então Finéias, o filho de Eleazar, ou seja, um neto de Arão, ele vai lá e ele matou esse casal, ele matou Zinri e Cosbi, ou seja, com a lança, acaba ali com a praga que se originaria ali no meio do povo, por causa desse tipo de ofensa à santidade de Deus. Os versículos 10 ao 15 mostra aqui que ele mostra o zelo no meio do povo, aqui uma resposta de Deus, um elogio à postura desse cara. Olha o que diz aqui. Finéias, filho de Eleazar e tal, neto de Arão, ele foi lá e desviou a minha ira sobre os israelitas, pois sou zeloso, mesmo com o zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Versículo 12, diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz, dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que for morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbi, filha de Zur, chefe de um clã midianita. O versículo 16 diz que o Senhor mais uma vez ele chega a Moisés e diz: tratem os midianitas como inimigos e matem-os, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram, no caso de Peor e os de Cosbi, filho de uma líder midianita, mulher do povo que deles foi morta quando a praga que enviei por causa de Peor. Então Deus estabelece aqui uma relação de
contato zero, de tolerância zero com esse povo. Eu não quero aliança com esse povo. Eles são vistos como os nossos inimigos. O tipo de vida que eles levam, os padrões que eles adotam, o tipo de adoração, o jeito como eles resolveram viver, não pode ser, não são agradáveis e não fazem agrado ao Senhor. Então está estabelecido mais um povo inimigo. Israel começa aí a criar, ter uma cartela gigantesca de inimigos à sua volta. E aí o último capítulo do nosso estudo de hoje, Números capítulo 26, vai falar que houve um segundo recenseamento do povo. O que era o recenseamento? Como tivemos lá em Números no capítulo 1, nós vimos que nós começamos a leitura desse livro com o povo, ali com Moisés, Arão e o líder de cada uma das tribos, fazendo ali uma contagem do povo, tá? Um povo que se reúne, um povo que agora vai, a partir de homens ali de 20 anos para frente, vai se alistar, vai ser separado para viver em prol do reino ali, para o exército e tudo mais, para as forças militares de Israel, tirando, obviamente, a tribo dos levitas, que são separadas, é uma tribo separada para viver somente o sacerdócio. Há um recenseamento interno da própria tribo dos levitas, mas não entra aqui de forma geral, porque eles não servem ao exército, eles vivem somente por serviço de Deus. Então, depois da praga, o Senhor disse a Moisés, Eleazar, filho de Arão, façam um novo recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias, contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: faça um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E esses foram os israelitas que saíram do Egito. Então, ele está dando aqui a ordem para que vai fazer esse novo recenseamento. A praga aqui, ela representa o fim da primeira geração. Essa praga que a gente falou foi essa ferida à santidade de Deus. Ela representa aqui o fim da primeira geração. Então a nova geração, a geração que vai dar a promessa agora, se levanta. Deus vai os contar, Deus vai enumerar esse povo, Deus vai ver. Nós vamos ver aqui a quantidade de pessoas que vão somente servir era gigantesca. Então Israel era uma terra gigante, era um povo gigantesco, era um povo que trazia muito medo aos inimigos que viviam ao redor. Então, sob a graça de Deus, os israelitas agora eles estavam prontos para um recomeço, eles estão prontos para herdar essa terra prometida, essa terra que durante tanto tempo foi objeto aí de muita dúvida, de muita murmuração pelo povo que viveu ali por décadas no deserto. Esse recomeço, ele começa com esse censo, ele recomeça com esse povo sendo contado. Nós vamos ver aqui, ele vai se desenvolvendo o texto, ele vai falando aqui sobre cada líder, sobre cada tribo, ele começa a trazer esses números, as 12 tribos aqui. Vou até trazer um parâmetro breve aqui para resumir, porque é muito número, é muita quantidade, mas o total das 12 tribos, eles são muito similares nas duas listagens de recenseamento. Não muda tanto assim. Por exemplo, Ruben, ela diminuiu de 46.500 alistados para 43.730. Simeão, por exemplo, diminuiu de 59.300 para 22.200, talvez uma das mudanças mais significativas em termos de número, em termos de perda, né, de pessoas na tribo. Gad, por exemplo, diminuiu ali de 45.650 para 40.500. Judá aumentou. Judá foi uma das aí que aumentaram a sua capacidade, que aumentou a sua tribo de 74.600 para 76.500 membros ali do povo. Issacar também aumentou a sua tribo de 54.400 para 64.300. Zebulon também aumentou, teve um progresso de 57.400 para 60.000 pessoas, 60.500 pessoas. Manassés aumentou também a sua tribo. Efraim, por exemplo, já diminuiu. Efraim, que estava ali com 40.500 pessoas, passa para de 32.500. Benjamim e Dan também foram tribos aí
que aumentaram. Então, nós vimos essas tribos aí sendo recontadas, o povo vai vendo, os versículos 52 ao 56 dizem que o Senhor volta a dizer a Moisés, há novas normas para a repatriação da terra. Então a terra, versículo 53, será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. Um clã maior, de herança maior, e um clã menor, uma herança menor. Cada um receberá sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo dos seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e entre os clãs menores. Então, uma nova norma, um novo jeito de dividir as terras aqui está sendo estabelecido. A terra de Canaã, ela era a herança do povo do Senhor, era que o representante dele aos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, foi dado ali por causa do amor de Deus para esse povo. Deus estabelece aqui dois princípios para serem usados ao dividir a terra, ou seja, as maiores tribos elas receberiam áreas maiores e as determinações dos locais exatos seriam feitas por um sorteio. Então, Deus está sendo muito justo aqui. As tribos maiores vão ter um espaço maior, vai ser tudo isso aqui feito também por um sorteio. O segundo recenseamento dos levitas, que é onde vai terminar esse capítulo aqui, dos versículos 57 ao 65, nós vamos ver que eles vão também passar por uma nova contagem. A quantidade de levitas, ela segue a das outras tribos exatamente como no primeiro caso, como no primeiro censo. Então, nesse caso aqui, os nomes de famílias eles são citados, porque essa aqui era uma lista que seria usada uma vez que as pessoas estivessem assentadas na terra. Ele vai trazendo o nome das listas do povo. Os levitas foram contados segundo os seus clãs. De Gerson, o clã Gersonita; de Coate, o clã Coatita; de Merari, o clã Meraritita. Esses também eram os clãs levitas, o clã Libnita, o clã Ebonita, o clã Malita, Musita, o clã Coreita. Coate foi pai de Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, versículo 59, que nasceu no Egito. Ela deu à luz a Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Então ele vai trazendo também um panorama. Vale lembrar lá que Nadab e Abiú são os filhos mais velhos de Arão, que infelizmente morreram por levar o fogo estranho ao Senhor. Eleazar, então, na sucessão dos seus filhos, ele passa agora a ser o sumo sacerdote quando Deus anuncia que Arão vai morrer. Deus chama Arão lá no monte junto com Moisés e Eleazar. Ele pede para que Moisés tire as vestes sacerdotais de Arão, porque Arão vai falecer, vai ser recolhido ali. Então ele continua essa história. Ele diz no versículo 61, Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta como fogo profano na presença do Senhor. E o total dos levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, que foram contados, foi de 23.000, e não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam herança com eles. Vale lembrar aqui que eles não receberam terras, eles não receberam propriedades. Eles viviam, as outras tribos elas levavam ofertas e elas abençoavam essa tribo. Vale lembrar isso aqui, elas abençoavam essa tribo diante do cuidado como eles viviam, diante da forma como o Senhor os separou para viver o sacerdócio. São esses, versículos 63, os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe e Josué, que foram ali os únicos que sobreviveram, e foram os únicos líderes que permaneceram na presença de Deus. Daqueles então que sobreviveram, apenas Josué e Calebe, eles tinham acima de 20 anos
na época ali da rebeldia do povo nas terras ali de Cádiz. Os capítulos 13 e 14 marca muito essa história. Eles foram os únicos que trouxeram uma visão poderosa, uma visão permissiva, uma visão ali que pudesse fazer o povo de Deus avançar. Deus, Moisés envia os espias, ele envia os 12 líderes ali para espiar a terra de Canaã, e eles são os únicos que viveram, os únicos que tiveram uma visão exatamente como o Senhor tem para o povo de Deus, uma visão de avanço. Então nós chegamos ao final do nosso estudo, chegamos ao final desse estudo de hoje. Nós vimos aqui que nada fica indiferente à presença de Deus. Nós vimos ali as mensagens de Balaão, nós vimos um profeta pagão sendo tomado pelo Espírito de Deus, sendo tomado pelo Espírito Santo para abençoar o povo, um homem que foi levantado para causar discórdia, um homem que foi levantado para gerar maldição, acaba aí sendo tomado pelo Espírito Santo e abençoando ainda mais o povo, trazendo mais medo aos inimigos de Deus. Isso faz a gente entender que nada se levanta contra o povo de Deus, nada se levanta contra a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então caminha em retidão. Nós vimos aí um povo também que se perde, um povo que começa a se deixar ser levado, se permite ser levado por adoração e por corromper também os costumes que Deus tem para eles, por corromper e profanar a presença e a santidade de Deus. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Amanhã tem mais vídeo de Deus, mais vídeo aqui do nosso propósito, mais estudo da palavra. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.